percebeu que parece que tem uma vozinha interna funcionando sozinha, mandando a gente ser mais forte, ser perfeito, não errar nunca, e que isso nos impele a fazer coisas que muitas vezes a gente nem quer e a gente fica cansado por conta disso, mas nem sabe de onde vem? Eu já passei por isso. Eu já fui muito assim, isso me cansava muito, até eu descobrir o que era. E hoje eu vou falar sobre isso. Depois que eu tive clareza, eu fui muito abençoada em me libertar desses pensamentos. E talvez hoje você esteja sentindo as mesmas coisas e nem sabe o porquê, porque sempre dá uma sensação de que a gente está devendo alguma coisa. Ou seja, que a gente está fazendo alguma coisa errada, que não foi bom o suficiente, que não foi bastante. E isso é muito cansativo. Como eu disse antes, essas vozes dizem: seja forte, seja perfeito, não erre nunca, você tem que dar conta. Na psicologia, eles são chamados de compulsores. Mas o nome não importa, o que importa é como a gente sente, né? E aí, o primeiro compulsor, e que foi o que mais me marcou, foi o seja forte. São 5 em geral, eu vou falar de alguns hoje. Se você quiser, depois a gente pode falar dos outros. Esse seja forte me marcou por quê? Porque eu tinha a crença dentro de mim de que se eu pedisse ajuda, eu estava sendo imatura, eu estava sendo fraca, de que eu tinha que dar conta de tudo sozinha, de que eu tinha que fazer tudo sozinha. Então ele ficava ali: seja forte, não fale com ninguém, não mostre fraqueza, como se pedir ajuda fosse fraqueza. Na verdade, não é. Todo mundo precisa de alguém em algum momento e em alguma medida. E isso não é ser irresponsável, é ser humano. Então a gente vai engolindo, vai segurando, vai tentando dar conta de tudo, e chega uma hora que o próprio corpo não aguenta e ele começa a gritar, e ele começa a pedir socorro. E até mesmo Cristo, ele chorou, ele pediu companhia, ele sofreu, ele pediu ajuda também. Então, assim, se o próprio Deus, em forma humana, sentiu essas mesmas coisas que a gente sente, por que que a gente se cobra tanto, né? Então, a gente não precisa disso. Talvez, enquanto eu estou aqui falando, alguém já esteja sentindo dentro de si mesmo essas lembranças, essas memórias dos sentimentos. Mas fica até o final que eu vou te explicar de uma forma clara como que a gente lida com isso tudo. Primeiro eu estou apresentando o que a gente sente. O segundo compulsor é o agrade sempre, ou seja agradável. Esse aqui também eu era mestre, né? Dizer sim, quando na verdade queria dizer não. Não, tentar não decepcionar ninguém, porque todo mundo tem que me achar o máximo. E é óbvio, gente, a gente quer ser amado e quer ser elogiado, mas a gente não pode fazer isso a ponto de nos perder de nós mesmos. Teve uma época que eu me perdi de mim, eu já não sabia o que eu gostava, o que eu queria. Por quê? Porque eu estava sempre em função de agradar os outros, eu não podia ser eu mesma, e isso não é verdade. A gente pode ser a gente, e quem ama a gente vai amar do jeito que a gente é, e tá tudo bem. Até a Bíblia fala, né, pra gente amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Então, quem ama a si mesmo, se cuida, se preserva, coloca limites, não tem como dizer sim a tudo, e tá tudo bem. Isso não é egoísmo. Agora vamos para o compulsor 3. Seja perfeito. Esse aqui, então, eu falava o seguinte, que eu odiava aquele ditado que diz melhor o feito do que o perfeito. Eu falava, não, tem que ser perfeito. Eu falava isso. E hoje em dia, eu amo esse ditado, melhor o feito do que o perfeito. Eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho, mas é melhor fazer algo e não ficar tão perfeito nas primeiras vezes, porque não fica mesmo. Nada que a gente esteja aprendendo vai ficar perfeito logo de início, como esse vídeo aqui. Esse vídeo não é perfeito, mas é o melhor que eu posso fazer hoje. Então, eu vou melhorando passo a passo. Então, eu não preciso ser perfeita.
Eu não preciso fazer tudo de um jeito impecável, porque quando a gente se coloca nesse lugar, a gente acaba paralisando, já reparou? Aí a gente não faz nada, não faz nem o que pode melhorar e nem o perfeito, porque ninguém começa fazendo as coisas com perfeição. A gente vai aprendendo conforme vai fazendo. E aí, gente, quando eu me deparei com esses compulsores, com essas vozes do seja forte, seja perfeito, agrade sempre, eu pude experimentar uma liberdade que eu não tinha, porque eu vivia debaixo dessa pressão de ser forte, de ser perfeita, de ser agradável. Eu não percebia, não era uma coisa clara, mas aí depois eu fui vendo os meus comportamentos e eu fui vendo que realmente essas vozes me direcionavam na vida, me empurravam. E aí eu aprendi que eu podia ser eu, que eu podia fazer do meu jeito, no meu ritmo, no meu tempo. Isso tudo era porque eu queria ser aceita, ser amada, ser elogiada também, que é normal. Mas eu sou quem eu sou do jeito que eu sou. E tá tudo certo, porque Deus nos fez para viver em liberdade, não nessa prisão. Ele não exige da gente essas coisas. E às vezes a gente é que se cobra muito para ter essa performance perfeita. E a gente não precisa. A gente pode fazer do jeito que a gente consegue até melhorar. Depois, se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu posso disponibilizar um questionário para a gente se autoconhecer melhor e ver se a gente tem esses comportamentos ao longo da nossa vida, né? E a gente nem sempre tem todos, porque ainda tem outros que eu não sei nesse vídeo, que eu posso fazer uma parte 2, mas nem todo mundo tem todos, nem todos são acentuados, mas em alguma medida a gente acaba tendo. E aí, a gente descobrir isso para poder trabalhar e se observar e falar, opa, olha eu de novo falando sim quando queria dizer não. Olha eu tentando ser perfeita quando eu não sei isso, ou paralisando porque tenho medo de fazer, porque o medo vai falando muito pra gente, né? Olha eu aí tentando agradar e me desagradando, porque não tem jeito, né, gente? Quando a gente fala sim para todo mundo, quem tá sempre levando não é a gente mesmo. Então a gente precisa saber regular isso tudo. Eu quero deixar um versículo da Bíblia que eu amo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso foi quem falou foi Jesus, e ele nos convida a levar para ele essa carga, essas pressões internas que muitas vezes a gente sente para dar conta, para ser perfeita, para ser linda, para ser maravilhosa, para ser tudo. E botar na mão dele, porque ele dá o descanso, porque ele é manso, ele é humilde, ele não vai cobrar da gente essa perfeição toda. Esse é o vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado de alguma forma. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.